No mês de janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, recuou para 0,16%. O registro marcou a menor taxa para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, lá em 1994. Para repercutir esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira. Reginaldo, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação novamente aqui conosco. Bom, o IPCA é aquela primeira medida, né, da inflação do país, ou seja, ele ajuda, é como se fosse um raio-x, né? Mostra também quanto o custo de vida está aumentando. E agora essa talvez boa notícia, né? Queria que você explicasse o que significa de fato na prática essa desaceleração do IPCA para o consumidor comum. A gente viu recentemente uma matéria aqui do Álvaro Nocera, né, conversando ali com o pessoal num supermercado, né? Todo mundo preocupado. Uma ida ao supermercado é praticamente um susto toda vez, né? Porque os preços dos alimentos estão cada vez maiores, né? Sempre nas alturas. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem, o IPCA, ele é composto por centenas de itens, né? O IBGE, ele faz a coleta de preços todos os meses, que vão desde itens de alimento, transporte, itens residenciais, né? Despesas de casa, energia elétrica e por aí vai. E a partir daí ele faz uma média ponderada com base no peso desses itens na vida das famílias, né? Então, alguns itens têm um peso maior, outros itens têm um peso menor, e aí com isso o IBGE calcula ali uma média do impacto que a variação de preço observada por seus pesquisadores em campo está ali afetando a vida das pessoas. Quando a gente olha, então, no caso, né, do consumidor médio brasileiro, quase metade da renda familiar é gasta com alimentação e com transporte. Então, são itens que pesam muito na vida das pessoas e que as pessoas reparam com tem uma predisposição muito maior a reparar essa variação desses itens. A gente pode falar mais um pouco sobre eles num instante. Mas sobre o IPCA de janeiro, especificamente, o que nós vimos realmente foi um número bastante baixo, né? Como vocês disseram, o menor mês de janeiro desde 1994, mas isso não foi uma surpresa. Ele veio 0,16% e o mercado esperava 0,17%. Então ele já era ali, de certa maneira, esperado um número mais baixo. O grande efeito que nós tivemos no mês de janeiro foi a queda da energia elétrica. Tivemos ali uma redução de quase 14,5% na energia no mês de janeiro. Isso decorrente ali de créditos do bônus de Itaipu, né? O que acontece? Itaipu, a gente, depois de 50 anos, terminamos ali os pagamentos, né, da dívida de Itaipu. Itaipu agora gera créditos, né, gera um bônus ali anual, que com uma lei lá de 2022 pode ser aproveitado para reduzir a energia elétrica. Isso foi feito em 2023, foi feito agora em janeiro de 2025, então isso já era esperado e isso explica muito dessa queda, né, do mês de janeiro comparado ao mês anterior. Mas aí, voltando aos itens que eu falava antes, quando a gente olha transporte, quando a gente olha alimentação, né, como eu disse, é quase metade da despesa das famílias, elas continuam pressionando as pessoas. Então, no mês passado, transportes foram os itens que mais subiram. Isso é natural, porque geralmente no mês de janeiro temos ali os aumentos das tarifas de transportes municipais, né? Então isso costuma acontecer. E alimentos continuam em sua trajetória de subida. No mês passado houve uma pequena queda com relação a dezembro, mas os alimentos continuaram subindo quase 1% no mês, 0,96% em janeiro, comparado a dezembro. Em dezembro eles haviam subido mais de 1,5%. Então acho que nesse sentido, acho que muito da sensação das pessoas sobre a inflação continua relacionado a isso. As pessoas entram no supermercado e veem ali que os preços dos alimentos continuam subindo, continuam pressionando uma parte importante dos seus orçamentos. Eu só reforço que o IPCA ele vai além disso, né? Ele entra vários outros itens, alguns deles se compensam, e é isso que nós estamos vendo nesse número de janeiro.
Reginaldo, bom dia. Então, como você bem frisou, né, nós não teremos o efeito Itaipu em fevereiro. Quer dizer, isso foi um redutor importante, inclusive, para esse índice. E nós sabemos também que o controle da inflação é fundamental para mexer com a taxa de juros, porque quanto mais ela sobe, nós temos aquela política contracionista, ou seja, ela impede o avanço econômico para conter justamente a inflação. Qual que é a sua avaliação para o comportamento da inflação de fato, né? O mercado fala em chegar em 15%, e aos efeitos colaterais, evidentemente. Bom, podemos começar olhando pelas expectativas de mercado para a inflação, né? Como eu disse, o mercado não foi pego de surpresa em janeiro, já imaginavam uma inflação mais baixa, e a próxima pergunta é o que o mercado espera para esse ano. O mercado espera um número acima de 5,5%, alguma coisa em torno de 5,6%, com as expectativas cada vez mais se aproximando de 6%. Nós precisamos lembrar que nós temos uma meta de inflação de 3% ao ano, com um limite superior de 4,5%. Então é muito preocupante que já no começo do ano nós já temos expectativas de inflação que vão muito além do teto da meta, muito além dos 4,5% esperados, né? Já estamos falando aí de no mínimo um estouro de 1 ponto percentual, talvez 1,5 ponto de estouro na inflação. Isso então, como você bem disse, coloca pressão sobre a política monetária. O Banco Central ele já fez 2 aumentos de 1 ponto percentual na taxa Selic e existe já a indicação que vem nessa última ata e desde a ata anterior do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, de que teremos um novo aumento de 1 ponto percentual em maio, em abril, levando ali a taxa de juros para 14,25%. O que vai acontecer a partir de maio, né? Então temos aí essa sinalização para abril, não temos uma sinalização a partir de maio. O mercado acredita que o ciclo de aperto monetário não vai terminar ali. Ele vai continuar a partir de maio e os juros subiriam pelo menos até 15% ao final desse ano. Por quê? Porque temos aí, como eu disse, uma inflação que está fora da meta, uma inflação que tem pressionado muito a família, com todo tipo, inclusive, de pressões internacionais e aspectos que têm colocado, né, complicações para a economia brasileira, como o câmbio, como tarifas americanas que podem também afetar a economia brasileira. Então existe aí um cenário externo também que se junta com as próprias questões fiscais brasileiras, que em conjunto deixam o Banco Central numa posição em que um aperto monetário se mostra, né, inescapável. Agora a pergunta dos nossos comentaristas, começando pela pergunta de Diogo da Luz. Bom dia, professor. Satisfação poder ouvi-lo. E a gente vê que agora o governo fala em recriar o Vale Gás, que era existente na década de 90, deu origem ao Bolsa Família, que foi dinheiro para as pessoas, e agora vai de novo dar o Vale Gás. Segundo eles, vão dar para 30 milhões de pessoas aproximadamente. O que nas minhas contas, em preço de Petrobras, não preço de consumidor, de Petrobras, seria coisa de 3 bilhões de reais por mês. Isso reduz a inflação ou agrava a inflação se for implantado? Nós temos aí, Diogo, uma situação complexa na qual o governo cada vez mais terá incentivos para fazer expansões fiscais, talvez expansões de crédito, né, como as medidas de crédito consignado, às vezes medidas de crédito subsidiado, direcionados, por exemplo, casadas com algumas medidas mais populistas do cunho fiscal, como, por exemplo, né, questões do próprio imposto de renda, né, que tem sido largamente discutido. O problema é que não temos espaço fiscal para isso. Então, medidas nessa direção, nesse momento, podem colocar ainda mais pressão sobre o câmbio. Nós vimos o que aconteceu no final do ano passado, quando de repente o mercado perdeu de uma vez só toda a credibilidade no arcabouço, e o governo teve um esforço muito grande para tentar reconstruir ali um pouco a narrativa de que haverá cortes em 2025, que após Carnaval novos ajustes fiscais poderão vir. Então eu acredito que teremos ali agora um debate muito grande entre o que
se deseja fazer do ponto de vista fiscal, de alguns benefícios, e o que, na verdade, nós temos orçamento para fazer. Eu acho que essa é uma questão que nós não podemos esquecer. O pano de fundo da economia brasileira hoje é o crescimento da dívida pública. A dívida bruta continua em crescimento, ela continua muito alta. Temos dificuldade de gerar superávites primários, né, mesmo com o crescimento da receita, e a receita vem crescendo, só que as despesas vêm crescendo de uma maneira muito forte. Então, eu acho difícil, inclusive, que essa equação seja fechada, né? Algumas decisões terão que ser tomadas. O risco que fica no final é pressão sobre o câmbio e mais pressão sobre o Banco Central, mais pressão em taxas de juros. Sua pergunta, por favor. Bom dia, Reginaldo. É um prazer, né, estar aqui no mesmo programa com você. Eu trabalho no IBMEC de Belo Horizonte. Parabenizo, né, o trabalho que você vem fazendo no IBMEC em termos nacionais. Mas eu queria saber essa questão que está acontecendo agora no Brasil, ou seja, o governo, uma expansão de gastos, o Banco Central tentando conter a inflação, jogando, né, cada vez mais a taxa de juros num patamar que fica difícil de ser recuado, tudo indicando que vai haver um rombo da meta, né, da inflação. O que a gente pode esperar para esse ano? Ou seja, vai ser eficaz essas medidas do Banco Central? Serão eficazes para poder conter a alta da inflação? Ou a gente vai assistir uma bola de neve, né, de aumento de taxa de juros e a inflação também, aparentemente, descontrolada? Bom dia, Adriano. Obrigado aí pelos comentários. Acho que o que vamos ver em 2025, no primeiro momento, é uma economia se esfriando, principalmente no segundo semestre. Então, nós saímos de uma economia muito aquecida. A economia já vem há algum tempo crescendo acima de 3%, 2021, 2022, 2023, 2024. Em 2024, provavelmente uma economia, né, vamos ver com números ali em torno de 3,5%. Então, uma economia aquecida, com desemprego em queda, inclusive com quedas históricas, que tem colocado pressões de demanda e que ajudam a explicar, inclusive, por que essa inflação está caminhando para 6%. É nessa direção que o Banco Central tem aumentado as taxas de juros e vai continuar a aumentar, né, como eu vinha dizendo antes. A partir do segundo semestre, a gente deve ver um esfriamento maior da economia, esse é o esperado. O tamanho disso vai depender, inclusive, dessa conjunção, né, desse mix aí de política monetária e fiscal, se elas vão trabalhar na mesma direção ou se elas trabalharão em direções opostas. Quanto mais a política monetária vai numa direção oposta da política fiscal, mais forte a política monetária precisa ser para conseguir alcançar a taxa de crescimento, né, a redução do crescimento da inflação e a sua meta de inflação. Então temos aí uma economia que provavelmente esse ano deve crescer ali entre 1,5 a menos do PIB do que cresceu no ano passado, com uma expectativa ainda menor para 2026, porque é preciso lembrar, quando o Banco Central mexe na taxa de juros hoje, os efeitos sobre os juros não são imediatos. Ele tem os efeitos sobre a inflação não são imediatos. Uma variação na taxa de juros, ela primeiro vai afetar a economia com alguma defasagem, alguns meses de defasagem, e após isso ela começa a afetar o nível de preço. O próprio Banco Central, em suas atas, ele fala que seu horizonte de análise de política monetária, sua busca para a meta, hoje se encontra no final de 2025, primeiro trimestre de 2026, porque a capacidade de afetar a inflação no curto prazo ela é muito mais limitada. Então esse é um dos motivos pelo qual ele vai acompanhando os indicadores, tenta fazer ali um pouco de previsões e vai atuando na taxa de juros, como forma então de ter esse efeito defasado, já pensando no próximo ano. Então, acho que o cenário que se desenha é esse cenário aí de juros juros mais altos nesse ano e com expectativa talvez que eles possam voltar a cair no segundo semestre de 2026. Reginaldo Nogueira, diretor nacional do IBMEC, mais uma vez, obrigada pela gentileza de nos atender. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, sempre um prazer.